São pequenas coisas, amados, que o crente ele adota, mas que acaba perdendo a salvação. É pequenas coisas que a gente pensa que Deus ele não observa, mas a palavra de Deus está escrita, e a palavra de Deus ela é pura, e a palavra de Deus é santa. Então, se a palavra de Deus é santa, nós temos que ser santos como Ele é. Eu gostaria de falar um exemplo de um homem que passou por grande dificuldade, que passou por grandes provações. Até os seus amigos se esqueceram dele, apontaram o defeito para com este homem, dizendo que ele estava em pecado. Passou por uma provação difícil, mas a Bíblia diz que em toda a sua provação ele não atribuiu com a sua boca palavra alguma contra Deus. De quem eu estou falando? Jó. Jó, capítulo 2, versículo 8 ao 10 vai dizer o seguinte: E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele disse: Como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus... A irmã fala como? Seus lábios, não? Com seus lábios. O homem, a Bíblia diz, como estava na miséria. Aqui, se você for ler o capítulo 1, vai dizer que Jó tinha todas as riquezas praticamente do mundo em suas mãos. Era um dos homens mais ricos da face da terra. Os homens tinham um bocado de junta de camelos, um bocado de junta de jumentos, de cabras, ovelhas, bois, uma multidão de servos e servas. E todos os seus filhos honravam a esse homem. Mas por causa, para saber se o homem era fiel mesmo a Deus, a Bíblia diz que ele perde tudo em fração de segundos. Aí a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Aí, amados, às vezes nós passamos por uma dificuldade tão desse tamanho aqui, o tamanho de uma mosca. Aí o que a gente faz? A gente amaldiçoa Deus, a gente amaldiçoa o irmão que está do lado, a gente não quer saber mais, não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus. Por quê? Porque é um crente fraco, é um crente que não lê Bíblia. Se lê a palavra de Deus todo dia, vai entender que a vida do cristão é consagrada a Deus. Se lê a palavra de Deus, vai entender que a nossa vida pertence a Ele, seja no bem, seja na bonança, seja no mal. Os teus lábios têm que estar consagrados a Deus. A tua vida tem que estar consagrada a Deus. Não use, amados, os teus lábios para profetizar malícia na tua boca. Não use os teus lábios para poder se maldizer. Deus, ele abomina um ser humano que se maldiz todo dia. Eu aprendi com um irmão lá do interior. Esse irmão é sábio. Ele falou: irmãos, todos nós temos pecado. Às vezes um ímpio, tu diz assim para tu: rapaz, tu não pode me condenar não, porque todos nós temos pecado. Aí a pessoa fica quieta por falta de sabedoria. Mas o pecado do crente, escuta o que eu vou falar, irmãos, é diferente do pecado do povo do mundo. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado faz-se mentiroso e já está pecando. Então, muitas pessoas, eles se escolhem nesse versículo para fazer o quê? Adultério, para poder fazer o quê? Fornicação, para poder falar palavrões, para poder fazer o quê? Nunca mudar de vida. Aí esse irmão me explicou: como é que o crente peca todo dia? Qual dos irmãos diz: ô calo medonho? Levanta a mão quem diz: ô calo medonho. Está pecando. Você está reclamando de um bem que Deus fez, o sol. Quem diz: ô frio medonho, meu Deus do céu. Está pecando. Por quê? Está reclamando de um bem que Deus fez para a terra. Vocês entenderam, amados? É isso aí que é o pecado do crente. O quê? Às vezes você fala essas coisinhas de nada. Esse que é o pecado do crente. Mas você se assemelhar a um ímpio, está errado. Ah, mas a Bíblia diz que todo mundo tem pecado. Vou falar um palavrão aqui, chuta aqui a mesa. Eita, menino, trem desse tamanho, sai da boca. Mas a Bíblia diz que todo mundo tem pecado. Já era. Está errado, irmãos. Falta de discernimento. Quando o irmão falou que ele ia, tinha acabado de dizer que o sol estava quente, mano. Porque a gente é muito falho. Muito falho mesmo. Falta de examinar as escrituras. Por quê? Porque o diabo quer que você pegue com a sua boca. Por quê? Porque a Bíblia diz: no dia do juízo final, tudo que a gente falou, escuta o que eu estou falando, no dia do juízo final. Deixa eu até procurar esse versículo para poder os irmãos entender aqui. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao 37. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absorvidos, em outras traduções, condenados. Por suas palavras serão condenados. O que você fala durante o seu dia a dia, no dia do juízo final, está sendo escrito no livro de Deus. Vale a pena você pecar por causa de uma pessoa?
Não vale. Vale a pena você perder a salvação por causa de uma pessoa igual a você? Vigia, crente, com a sua boca. Não permite que a sua língua seja um instrumento de condenação para você mesmo. Aleluia. Permite que essa língua, além de edificar a sua vida, edifique quem está ao seu redor. Vigia, amado, na tua boca. Vigia, amado, e vigia, crente, com a sua língua. Usa essa tua língua para glorificar a Deus. Usa a tua língua para levantar o teu irmão que está caído. Mas não pise na cabeça do teu irmão. Pise na cabeça de Satanás, mas não pise no seu irmão, porque ele precisa de você como irmão. Continuando no livro de Provérbios 18, 21 vai dizer o quê? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Através dessa minha língua eu tenho o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Através dessa minha língua, por mais que você não seja um executivo, um policial, não tenha arma, mas através da sua língua você tem poder de dar vida ao seu irmão, mas também tem o poder de dar morte a ele. Foi o que eu acabei de dizer. Essa língua, amados, ela é tão venenosa. Se nós não tiver cuidado, é pior que o veneno de uma coral. É pior que um veneno de uma cascavel. Mas a língua do ser humano, quando ela não tem sabedoria de Deus, é pior que um veneno de uma serpente. A língua do ser humano, quando não tem sabedoria vinda de Deus, ela mata a pessoa e ainda causa mágoa no coração.